Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa maravilhosa é ter você aí do outro lado dessa telinha, aqui juntinho com a gente. E olha só, deixa eu já começar a te dar os spoilers do que vai acontecer hoje aqui no programa. Gente, nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Pessoa Idosa, que foi celebrado no dia 1º de outubro, mas durante todo o mês. É importante que esse assunto esteja em alta e a gente converse um pouquinho sobre ele. Então, já vem muitos temas sobre esse assunto que a gente vai conversar, vai abordar aqui no estúdio, tá? Também ainda hoje vamos falar sobre o espetáculo Gracinha Borralheira, né, que vai acontecer neste final de semana aqui em Maceió. E ainda também vamos ter muitas dicas sobre cultivo, tá, de plantas e de flores durante essa estação, a primavera. Muitas dicas bacanas aí para você que é pai, que é mãe de planta, ou para você que quer ser e não sabe, né, nem por onde começar. Então já vão vir muitas dicas por aqui no estúdio para vocês. Muita coisa boa, é claro. E como sempre, eu conto com a sua companhia, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. É sempre bom demais tê-los aqui junto com a gente. Principalmente aí a galera que nos acompanha do interior, né? Eu sei que vocês ficam aí de olho sempre nos acompanhando, então muito obrigada. E eu gosto de reforçar também todos os dias por aqui que você ainda consegue também nos acompanhar lá pelas principais plataformas digitais. Basta você correr lá, tá? No Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter, buscar os nossos perfis, que é sempre TV Mar, canal 525, encontrar a gente e começar a acompanhar, tá certo? Estamos te esperando por lá. Obrigada pela sua companhia. Vamos começar o nosso dia, pessoal, por aqui hoje. Vamos começar falando sobre o Dia Internacional da Pessoa Idosa, que foi celebrado no dia 1º de outubro. O processo demográfico mundial passa por uma transição única e irreversível, resultando em mais populações idosas em todos os lugares. À medida, tá, que as taxas de fertilidade diminuem, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais hoje deve triplicar, alcançando, gente, cerca de 2 bilhões em 2050. Essa é a expectativa. E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre esse universo, trazer muitas dicas para vocês, porque é disso que a gente gosta, né? Nós vamos agora bater um papo bem legal aqui no estúdio com a psicóloga Vanessa Fagar. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Mara. Ai, bom dia. Que assunto que eu amo falar. Ai, que bom. Ótimo, então, perfeito. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Vamos sim. Por que é importante a gente ter um Dia Internacional, né, da Pessoa Idosa? Na verdade, assim, todos nós queremos envelhecer. Todos nós. Apesar de algumas pessoas negarem, né? De fato. Mas ninguém quer morrer cedo. A gente quer viver bastante. Só tem uma forma. Sim. Envelhecendo, né? E que bom. Para você ter uma ideia, Mara, a cada 21 segundos, uma pessoa faz 50 anos no Brasil. Caramba! A cada 21 segundos. Gente, não dá pra gente negar, não dá pra gente não olhar, né? Pra beleza que é você poder ter uma vida longa. Sim. Então, por isso que desde 1991 a ONU colocou esse Dia Internacional para que as pessoas possam olhar para as pessoas que têm mais de 60 anos, né? Em alguns locais, especialmente aqui no Brasil, quando você faz 50, as pessoas já começam também a te olhar de outra forma, né? Especialmente o mercado de trabalho, né? Burramente, se você me permite dizer, sim, porque você deixa de lado pessoas experientes, pacientes, maduras na tomada de decisão, só por olhar apenas para as camadas mais jovens da população. Esse dado que você colocou é bem legal, porque, na verdade, em 2050, o Brasil será o 6º país mais velho do mundo. Olha só, gente. Então, por que a gente vem falando sobre esse tema? Porque boa parte ainda das empresas só focam suas programações, as publicidades, né, no público mais jovem. Sim. Se você parar para pensar, a gente vê muito pouco pessoas grisalhas, né, ou como eu vou chamar, prateadas, nas TVs, nos comerciais, na internet, né? Se bem que isso tem começado a mudar, se você parar para pensar, tem algumas marcas que já estão olhando. E tanto é que agora tem um termo chamado
economia prateada. Ai, que legal. É a soma de todos os produtos, serviços, de todas as empresas que produzem, né, para essa faixa da nossa população. A marca que então está tendo essa visão lá para frente, para o futuro, já começa a se antecipar. Já. E é preciso, né? Porque apesar dos nossos idosos, né, abaixo de 60 anos no Brasil, serem 15% da população, a gente tem cerca de 31 milhões de pessoas 60 a mais, eles correspondem, né, eles respondem, na verdade, por 22% de tudo que é consumido no nosso país. Então, as marcas das empresas, né, se você aí é uma pequena empresa, às vezes não sabe com quem você vai trabalhar, para qual público você vai desenvolver seus produtos e serviços, eu de fato considero e convido as pessoas a pensarem nessa camada da população. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre termos. Eu estava aqui antes da gente começar, né, o programa ao vivo para vocês, conversando com a Vanessa aqui dos bastidores, um pouquinho sobre os termos. E aí eu fui e falei, sobre o dia da melhor idade dela. Mara, na verdade esse termo já está em desuso. Eu disse, posso perguntar isso? Ela disse, claro, ótimo. Então vamos lá, vamos explicar a todo mundo que está nos assistindo e nos acompanhando quais são os termos hoje, né, que são usados para se referir à pessoa idosa. Idoso, melhor idade, isso tudo ainda vale ou não mais? Valer vale, Mara. Certo. O que vale, na verdade, é que a gente possa se expressar da melhor forma e da forma que, sobretudo, eles se sentem identificados. Então, vamos lá. Por que eu não gosto e não utilizo muito o termo melhor idade? Porque, na minha experiência, né, e eu atendo somente pessoas idosas em consultório e no dia a dia, tenho um clube da longevidade, enfim. Na minha experiência, eles dizem assim, melhor em quê? Por quê? Porque exatamente as pessoas enfrentam algumas dificuldades ao envelhecer no nosso país, né? Muito embora eu considero que é melhor, porque você já não tem aquele compromisso com o relógio, né? Geralmente a gente já está aposentado. Sim. Você curte filhos, netos. Você tem mais liberdade. Liberdade. Você pode viajar a época do ano que você quiser, você não precisa esperar as férias, né, escolares chegarem. Seus filhos já estão tudo criado para quem já teve filho. Então é melhor nesse sentido. Mas se as pessoas não gostam desse termo, quem somos nós? Sim. Né? Então vem sendo usado terceira idade, né? Muito embora a gente tenha muitos brasileiros chegando na quarta idade, como eles chamam de super idosos. São as pessoas que já passaram dos 80. Sim. E a gente está vendo muitas pessoas chegarem, inclusive aos 100 anos, aos 90 anos, assim, ó. E bem, viu? Muito mesmo. bem, muito bem. Então, assim, melhor idade, terceira idade, idosos. Idoso é uma pessoa que tem muitos anos, ok? Mas tem pessoas que não gostam, não se identificam. Geração prateada, eu amo esse termo. Geração 60 mais. Então, assim, Mara, na verdade, é muito mais sobre o respeito e a forma atenciosa que a gente conversa com eles, né? E faz coisas para eles, olhando e respeitando, do que como a gente os chama, né? Eu acho que passa muito por aí. Infelizmente, ainda hoje a gente vê, né, que algumas pessoas têm preconceito, gente. Não tem como a gente falar que isso não existe, mas existe sim em relação, né, à pessoa idosa. Você falou no começo da entrevista sobre o mercado de trabalho. Isso. A gente está vendo muito essa questão da geração Z, né, hoje, que está aí também bombando, e eles acabam também, de alguma forma, até utilizando alguns termos bem pejorativos para se direcionar à pessoa idosa. Como é que a gente pode, assim, Vanessa, no nosso dia a dia mesmo, começar a nos policiar, né, e a respeitar mais? Existe um termo chamado idadismo ou etarismo, né, que é realmente o preconceito com pessoas mais velhas, né? Educação dentro da casa da gente, nas nossas famílias, né, ensinar nossos netos, nossos filhos a curtirem, sabe? Olhar para o vovô, para a vovó, olhar, ouvir, querer sentar junto. Minha gente, coisa boa é amor de vó, né? A minha mãe é vó, meu pai é vô. Eu sei que eles falam que é muito melhor do que ser pai e mãe. Então, eles têm histórias para contar que, se eles não contarem, ninguém vai ouvir, né? São pessoas que a gente precisa respeitar, porque quando eles nasceram, eu estou falando aí da geração que hoje está com 70 e poucos anos ou mais, que quando eles nasceram não tinha TV, sim, telefone, e eles estão aí, gente. Se você parar para pesquisar nas suas redes sociais, você vai ver o tanto de idosos, né, que estão ali mostrando o seu dia a dia,
virando blogueirinhos e blogueirinhas, né? Conquistando seu espaço. Ó, quer deixar o cabelo branco, deixa. Quer pintar o cabelo, pinta. Pode usar a roupa que quiser. Não tem mais isso, sabe, Mara? De, você já passou da idade. Quem é você para dizer o que o outro pode ou não pode fazer? Então, se é uma pessoa que quer se aventurar, conhecer a vida, e a gente incentiva muito que as pessoas aproveitem essa fase da vida para tirar sonhos da gaveta, para criar uma nova, quem sabe, um novo hobby, uma nova profissão, fazer coisas que agora você tem tempo para fazer. Então, é burrice a gente ficar com um olhar preconceituoso, mas ele bitolado, ainda existe. né? Mas ele ainda existe, a gente sabe disso. Tá. Você falou que você tem um clube da longevidade. Como é que funciona o clube da longevidade? É bom para pessoa idosa? Então, quando eu montei o Vida Criativa, Clube da Longevidade, lá em 2018, o que eu queria era dar espaço para essas pessoas aprenderem mais, coisas novas, porque foi provado que existe sim a fonte da juventude cerebral e ela se chama aprendizagem. Então, você não pode parar. Você tem que aprender coisas novas, conhecer pessoas, sair aí, né? A gente vem saindo aí de um período muito delicado de isolamento e isso foi terrível para as pessoas de uma forma geral, mas ainda mais para aquelas pessoas que já têm mais de 60, 70 anos, porque criou um senso de urgência, de meu Deus, eu estou perdendo 2 anos da minha vida, né? Então, para quem é novinho, ok, a gente recupera depois, né? Mas para a gente que já passou, né, ali 200, no meu caso, a gente sabe que existe uma sede de viver, né? Então eu criei o clube para que as pessoas pudessem conhecer pessoas novas, fazer amizades, criar uma rede de apoio, desenvolver atividades que eu chamo de oficina da memória, ou seja, toda quinta-feira eu estou reunida com elas para trabalhar a memória, a atenção, a concentração, que vamos combinar que está todo mundo meio desatento hoje em dia, especialmente por conta das redes sociais e com eles não é diferente. Então a gente passeia, a gente viaja, é muito gostoso. Clube.Vida Criativa no Instagram. Clube.Vida Criativa, né? Isso. E eu acho que é muito bacana essas iniciativas porque a gente vê muitas vezes, e aí eu falo também porque eu conheço bastante, né, pessoas idosas que às vezes acabam ali se vendo sem atividades para fazer e até mesmo também sem companhia. Sim. Acontece bastante isso. Muito. E acaba sendo até uma oportunidade de você conhecer outras pessoas ali da sua faixa etária, né, da sua geração, trocar figurinhas e sempre se manter ativo, né? E assim, a informação, né? A gente precisa levar a informação para essas pessoas de que é realmente possível você ter uma vida plena, né? Você fazer amizades, de repente você conhecer um novo amor. A gente nunca sabe o que a vida está preparando para a gente. Sim. Só que se a gente ficar cada vez mais isolado, quietinho em casa, tanto a nossa reserva cognitiva vai decair e aí aqueles famigerados esquecimentos vão chegar com força, né? Porque a gente já para no meio da sala para o que eu estava indo fazer, o que eu estava indo pegar, hoje é que dia mesmo da semana. Então, assim, a gente precisa afastar isso e com isso afastar as demências. Atividade, sono reparador, amizade, sair de casa, fazer coisas gostosas, se sentir bem e se permitir. A palavra eu acho que é essa, se permitir viver em qualquer idade. Perfeito, gente. Olha, atualmente, tá, aqui no Brasil, os idosos, eles representam mais de 14% da população, cerca ali, de 30 milhões de pessoas. Em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, gente. Vocês têm noção disso? Lembra que a gente tinha, quando a gente estudava, era uma pirâmide etária, né? A base maior, porque era onde estão as pessoas de 0 a 5 anos, né? De 0 a 14. E aí vai diminuindo o topo, que é onde estão as pessoas com mais idade. Só que já não é mais uma pirâmide, já é tipo um peão, porque a gente está vivendo mais. Sim. E as pessoas estão tendo menos filhos. Então a base tá... Daqui a alguns anos eu creio que essa base, se inverta completamente, essa proporção. A gente já tem mais avós do que netos hoje no país, de 0 a 5 anos. Então, assim, precisamos olhar, porque daqui a pouco você, mais e mais pessoas estão chegando aos 50 mais, 60 mais. E aí? Como é que vai estar? Esse mundo está preparado para esse tanto de gente, né? A gente vivia em média 45 anos na década de 1940. A gente está vivendo em média 76. É muita vida, é muita gente.
Então, é lógico, com isso vem questões de moradia, questões de alimentação, questões de previdência, mas também, sobretudo, questões de um olhar carinhoso para os nossos prateados. Exato. E além desse olhar, né, carinhoso para os prateados, também até começar a ter um olhar carinhoso para si mesmo. Sem dúvida. Voltando para aquilo que a gente estava falando no começo, né? Sem dúvida. As pessoas, elas ficam às vezes com medo de envelhecer. Ai, meu Deus, eu tenho medo de envelhecer. Mas aí você também, quando a gente fala sobre morte, né? Todo mundo... Não, ninguém quer. Ninguém quer. Todo mundo se lógico, assusta. ninguém quer. E aí, como, né, a Vanessa muito bem colocou, só tem uma forma, viu, gente, de você viver mais. É envelhecendo. Então, se a gente também cuidar da gente hoje, né? Exato. Cuidar de atividade física, é preciso. Olha, tem um dado fantástico que eu estudo muito, né, sobre isso. Você sabia que fortalecer os músculos da perna e joelho fazem com que a gente tenha uma vida mais longa e o nascimento de novos neurônios acelera à medida que a gente fortalece? Caramba, não sabia disso. Pois é um dado assim, sabe? Se você adota uma alimentação mais saudável, se você aprende coisas novas, você vai mantendo, sobretudo, o seu cérebro mais ativo. Sim. Então, um cérebro ativo é um cérebro curioso. Sim. Se você ficar paradinho, não, a gente vai só sacando do banco de reserva cognitivo, uma hora acaba. E é óbvio, a gente está vivendo mais, as doenças também vão continuar aparecendo, então a gente precisa se cuidar. Cuidar da aparência, se você quiser, se você gosta, bem, né? Se você gosta, né? Mas, sobretudo, cuidar, da mente da gente, das emoções, né? E do cérebro. Gente, não parem, faz de tudo aí. Faz caça-palavra, faz palavra cruzada, treina seu vocabulário, treina xadrez, aprende uma língua, um instrumento musical. São várias possibilidades, Muitas né? possibilidades. E muita coisa gratuita na internet. Então, assim, gente, não tem desculpa. Pega um livro bom para ler, volta à leitura, deixa um pouquinho as telas de lado também, conviva, né? Porque isso tudo vai fazer com que o nosso cérebro ele fique ativo, né? Perfeito. E sim, com a idade que a gente tem, com as limitações que vão acontecer, tranquilamente. Mas a gente precisa cuidar da nossa população e, sobretudo, da gente mesmo, para a gente chegar bem lá. Perfeito. Qual que é a grande mensagem, então, que a gente pode deixar para quem está nos assistindo sobre este mês, né, que também traz aí essa mensagem tão legal, tão interessante, né, sobre a pessoa idosa? Então, eu tenho uma frase assim que eu amo, que diz assim, que não basta acrescentar anos de vida, mas sim vida aos anos. Então, que a gente possa celebrar esse mês todo aí de outubro com muita alegria, né, promovendo esses encontros das gerações mais novas, com as pessoas mais velhas e, sobretudo, nos permitindo viver. Então, você que está em casa, saia do sofá, vá fazer coisas para o seu próprio bem e para você poder viver feliz e realizado. Tenha fé, que a fé também faz muita diferença na forma como a gente envelhece. Com certeza. Contatos, redes sociais. Inclusive, até quem gostou, né, do Clube da Longevidade, como é que pode fazer parte, nosso né? clube se chama Vida Criativa, Clube da Longevidade. Então, no Instagram, @clube, com E mesmo no final, _Vida Criativa. E o nosso WhatsApp, 999169000. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Pela sua participação Estamos aqui junto sempre com à a gente. disposição. Adorei. Que bom, dia. que bom. Bom dia para todo mundo. Obrigada, Vanessa. Vanessa Pagá, psicóloga, quem conversou agora com a gente. Obrigada mais uma vez, tá? E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, né? Depois desse bate-papo bem legal, não vai sair daí não, porque ainda tem coisa para rolar aqui no programa. Por favor, continua aqui juntinho com a gente. Eu preciso da tua companhia, tá? Não sai daí. Daqui a pouco a gente está de volta.